Oi, meus amores! A aula de hoje é de tricô. Você vai aprender um outro tipo de costura. Nós vamos costurar solado do sapatinho, tá vendo? Então, é um outro tipo de costura que vamos fazer hoje. Então, vamos lá iniciando. Então, você vai pegar a linha que sobrou da sua peça, você vai passar na agulha, tá? Então, essa sobra de linha é fundamental, tá vendo? Vamos juntar aqui as duas partes, um pontinho lá e um pontinho aqui, pois o pontinho lá já estava, lembra que aquela resta de linha, como eu sempre falo, que temos que deixar para fazermos a costura, então agora nós vamos utilizar ela. Então, nessa outra parte aqui, eu vou pegar então o pontinho, e nessa outra parte aqui também eu vou pegar o primeiro pontinho, tá vendo? Então, é ponto por ponto. Então, aqui é um tipo de costura que é no solado de um sapatinho. Pode ser também no solado de uma meia, é a mesma costura. Então, solado, geralmente, a gente vai juntar a primeira carreira que nós iniciamos a peça. Então, lá a primeiríssima carreira, a gente vai dobrar a peça e aí a gente vai começar esse tipo de costura. Estou aqui ao direito da peça, que a costura de tricô é sempre ao direito da peça, tá? Depois eu mostro para você como fica o avesso. Então, estamos ao direito da peça, não esquece disso. Então, nós estamos aqui, olha, ponto por ponto, lá da primeira carreira do início dessa peça, nós vamos pegando. Então, eu vou puxando bem o pontinho, aqui está o avesso e aqui ao direito, e aqui ao avesso, tá vendo? Olha só como ficou ao avesso. E assim nós vamos fazendo. Vamos apertando bem os pontos, a linha, tá? Para que não fique nenhum buraco, vamos ajeitando a linha para que a costura fica bem feita, bem bonita, com acabamento excelente. Então, pontinho por pontinho, quando eu pego o pontinho de uma parte da peça, é o mesmo ponto que eu pego na outra parte da peça. Assim, não vai ficar a costura com buraco e também não, a costura não vai ficar torta, então vai ficar retinho, tá? E aí, sempre a mesma quantidade de pontos, a hora que você chegar lá no final, vai ser a mesma, pois não vai ficar torta a costura, tá? Pois você tá pegando ponto por ponto. Então, aqui, como eu já te disse, que é o início, olha que costura bonita que vai ficando. Como é o início da carreira, né? Que é a primeira carreira lá do início que fizemos essa peça. Então, assim nós vamos fazer esse tipo de costura. É desse jeito que fazemos, tá vendo? E a agulha, a gente sempre utiliza agulha própria para costurar tricô. É uma agulha mais grossa, maior, tá? E ela não tem ponta, tá? Ela não tem a ponta fina como as agulhas tradicionais, tá? Então, quando você for em um armarinho comprar agulha para costuras, peça agulha para costurar tricô, tá? Que é uma agulha diferente. É esse tipo de agulha que eu estou utilizando aqui. São vários tipos, tem grandes, tem pequenas, tá? Então, vai depender da espessura da linha ou a lã que você estiver usando, tá bom? E agora, estamos aqui no final aqui do solado, então, é um pouco mais complicado, então, você tem que colocar o seu indicador lá ao avesso da peça, vai pegando aqui os últimos pontinhos, então, o seu indicador vai direcionar bem aonde você vai costurar aqui ao direito, tá? Então, com seu dedo indicador, você vai, tá vendo lá ao avesso, o indicador vai auxiliando bem a pegada dos pontos para que fazemos assim os últimos pontos
a costura dos últimos pontos. Agora nós vamos passar a agulha para o avesso da peça, pois agora o término vamos fazer ao avesso aqui. Então, nós vamos fazer o término de uma determinada forma. Olha só, nós vamos fazer lacinhos, tá vendo? Com a linha. Vamos fazer um lacinho, nós vamos passar a agulha por dentro desse lacinho. Tá vendo? Dessa forma, puxar bem a linha. Vamos fazer mais um lacinho aqui, sempre na costura que nós fizemos, tá? Ao avesso da peça. Vamos passar, então, a agulha por dentro, puxar bem a linha, para que não tenha... Vamos fazer isso várias vezes, para que não tenha perigo, que quando for lavar a peça, não descosture, tá? Então, vamos passando assim, várias vezes, só para segurança, só por garantia mesmo. Vamos passando quantas vezes for necessário aqui, enquanto a linha der, para a gente passar por esse procedimento. Tá vendo? Olha só como é fácil. E assim é o acabamento da nossa costura. Gente, assim ficou a nossa costura, olha só, ao direito e aqui ao avesso.